Boa noite a todos. Quase boa noite, né? Faltam 10 minutos para 6 ainda. Mas muito bom nós estarmos aqui nesse finalzinho de tarde, começo de noite, amém? Também é bom estar aqui porque podemos não somente entender que estamos fazendo parte de um culto, né? Mas nós aqui fazemos parte de uma família de discípulos de Jesus, amém? Amém. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Nós somos a Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Nosso propósito aqui é sermos discípulos, a cada dia como discípulos fazer discípulos, amém? Amém. Vamos começar com uma oração. Amém. Deus Pai, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai Eterno, porque o Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos para sermos felizes, Deus. Obrigado por esse culto. Obrigado, Pai Eterno, por Jesus que morreu na cruz por nós, Pai. E hoje temos a oportunidade de entender mais sobre o amor por meio do constrangimento, Pai Eterno. Porque nós entendemos quão grande é o amor do Senhor, Pai, quando nós olhamos para a cruz e vemos, Pai, que o Senhor se fez homem, veio aqui nesse mundo, Pai Eterno, morreu por nós, Deus, para nos deixar um exemplo de como nós devemos salvar as pessoas, Pai Eterno, porque o Senhor nos usa poderosamente. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus que oramos e agradecemos, amém. 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 Eu tenho boas notícias. Primeira boa notícia é que o Túlio já chegou em Cochabamba, Bolívia. Então você já pode ver fotos lá no Facebook, né? No grupo, tem um grupo de discípulos também. Ele está super animado, super entusiasmado. Já fizeram uma devocional, tiveram visitantes, né? Eu sei que Deus está trabalhando poderosamente, amém? Amém. Também outras boas notícias é que nós tivemos 2 batismos essa semana aqui na igreja de São Paulo, amém? Aliás, um batismo na igreja de São Paulo e outro batismo na igreja do Rio de Janeiro. São Paulo, tivemos o batismo do Mateus, da região sul. E no Rio de Janeiro, a Caroline. No Rio de Janeiro, assim mesmo, Caroline, né? Ou Caroline, vocês sabem. Então, muito bom saber que tivemos 2 batismos aqui no Brasil. Amém. E o tema de hoje, na pregação de hoje, é salvos ou tocados. Salvos ou tocados. Qual seria o principal objetivo de Jesus, o Filho de Deus, ao vir a esse mundo, ao chegar aqui nesse mundo, né? Qual seria o objetivo principal dele? Existe uma confusão religiosa muito grande, né? Alguns falam que Jesus veio para curar, outros falam que Jesus veio para salvar, outros falam que Jesus veio para nos mostrar o caminho, para nos ajudar. Jesus veio resolver nossos problemas, não é isso? Jesus veio para que nós possamos ter fé, para que possamos entender mais sobre Deus, para que possamos ter conhecimento. Existem muitas teorias acerca do porquê Jesus veio a esse mundo. Mas vamos ver na Bíblia algumas escrituras que nos dão algumas convicções. Amém. Em João capítulo 15, versículo 16. Vamos, Renato. João 15, 16. Jesus fala o seguinte: vocês não me escolheram. Uau! Vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Jesus fala que nós não o aceitamos, o escolhemos. Alguns pensam que estamos no caminho, somos cristãos, somos discípulos porque eu um dia tomei a decisão e eu escolhi esse caminho. Não é isso? Então, qual caminho você vai escolher, né? Então, qual a decisão que você vai tomar? Ainda que nós tomemos a nossa decisão, ainda que nós escolhamos, é necessário algo a mais. Algo a mais do que isso. Em alguns lugares, basta as pessoas levantarem a mão para cima e falarem: eu aceito Jesus. Mas a questão não é se você aceita Jesus. A questão é se Jesus aceita você. E é o que está falando aqui. Vamos continuar. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Uau! Aqui nós vemos que, na verdade, foi Jesus quem nos escolheu. Foi Jesus, foi Deus que se curvou e nos pinçou e nos tirou do mundo
com um propósito. Então não basta nós escolhermos, não basta nós entendermos, depende da minha escolha. Não, é necessário nós estarmos debaixo da escolha de quem? Da escolha de Deus. E a pergunta que eu faço é: Jesus, Deus aceita você? Quais são os critérios para que Deus possa te aceitar? Quais são os critérios para que você possa ser um discípulo de Jesus Cristo? Amém? Isso vai na contramão de uma visão religiosa, de uma visão tradicional que nós encontramos aqui. Esse versículo, um simples versículo do capítulo 15 de João, onde no contexto está falando sobre a videira e os ramos, né? Onde Jesus é a grande videira e nós somos os ramos, e precisamos ser alimentados pela seiva que passa na videira. Nós precisamos ser alimentados pela videira, não podemos estar apartados da videira, nós precisamos estar unidos. E Jesus também fala em João 17 e faz a incrível oração que fala sobre a união dos discípulos. Ele fala, assim como Jesus, ele fala, assim como eu e o Pai somos um, a expectativa de Jesus é que nós com Cristo sejamos um com Ele e consequentemente um com o Pai. Então Jesus, ele tem uma visão de uma união completa entre os discípulos e não uma divisão do cristianismo. Nós não podemos dizer que existe cristianismo no Brasil dividido. Nós não podemos dizer que o cristianismo está no meio de nós, se nós temos várias igrejas, várias denominações que guerreiam umas com as outras, doutrinariamente falando. Depois você pode ler o capítulo 17 de João, você vai ver isso. Mas uma coisa interessante é que nós podemos ser salvos por Jesus ou apenas tocados por Jesus. Aquele que é salvo vive em completa união com outras pessoas que também são salvas. Mas aquele que é salvo entende que foi Deus que me resgatou do mundo. Ainda que eu aceite Jesus, o ponto não é se eu aceito, principal. O ponto é se Deus aceita você. E a pergunta que não quer calar: Deus aceita você? Ah, Deus me aceita do jeito que eu sou. Não, veja bem, Deus dá oportunidades a todo mundo, mas Deus, ele não pode ser complacente com o pecado das pessoas. Ah, Deus me aceita porque eu faço boas obras. Pois bem, quais são as suas boas obras? No final de ano eu dou sopa para os pobres. Eu ajudo uma entidade beneficente. Eu ajudo com parte do que eu ganho mensalmente. Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, era a caixa de um banco. O banco já não existe mais, muitos anos atrás, né? Tem mais de 20 anos atrás isso. Mas eu era a caixa do Banco Econômico. Era um banco que a matriz era em Salvador, na Bahia, né? E eu lembro que para desencargo de consciência, eu não era um discípulo, eu ajudava uma entidade da irmã Dulce, lá na Bahia. Então parte do meu salário, um percentual ia para lá, e eu me sentia o cara, né? Estou ajudando, tá vendo? Eu sou um cara legal. Mas a minha vida pessoal não condizia com a vida de um discípulo de Jesus. É como eu sempre falo, traficantes de droga podem ajudar entidades beneficentes nas favelas, e ajudam, mas isso não significa que eles deixam de ser traficantes de drogas. Então, fazer o bem nesse sentido, sem uma transformação pessoal, não é o objetivo de Jesus para você. Então, quais são as condições necessárias para que eu seja mais do que tocado por Deus? Para que eu seja salvo? A Bíblia vai nos ensinar, amém? Antes, fazendo parte da introdução ainda, vamos ler Lucas 17, do 11 ao 17. Aqui nós vemos 10 leprosos curados, amém? E fala no versículo 11: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia.
Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, porque eles não se aproximariam de Jesus, porque obviamente existia um preconceito, não? Que leprosos não poderiam se aproximar muito das pessoas, com o risco de passar a lepra para as pessoas, correto? Então, eles ficaram a certa distância e depois o versículo 13 fala que eles gritaram em alta voz. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós! Eles gritaram isso. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Uau! Eles obedeceram a Jesus, não? Eles foram até o sacerdote, não? Aos sacerdotes. Eles tiveram fé. Porque eles poderiam muito bem, não, por favor, toquem em mim, faça alguma coisa, sei lá, deixa eu tocar no seu manto. Que alguns milagres aconteciam desse jeito, né? Uma mulher que tinha hemorragia tocou no manto de Jesus, saiu o poder dele e ela foi curada. Um cego, Jesus precisou cuspir no chão, fazer uma massinha lá com a lama e passar nos olhos dele, né? A um surdo, Jesus precisou cuspir no surdo e mudo. Olha só, Jesus cuspiu numa pessoa para ser curado, né? Não é isso, Anderson? Cadê o Anderson? Foi a questão que nós tivemos lá, né? Jesus cuspiu nele, cuspiu numa pessoa e ela foi curada. Eu não sei o que Jesus precisava fazer, mas no caso desses 10 leprosos, simplesmente Jesus falou o seguinte: olha, vão mostrar aos sacerdotes, vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. A palavra purificado significa curado, porque a lepra era considerada nessa época uma impureza, né? A lepra deforma o ser humano, deforma o indivíduo. O nariz começa a cair, as extremidades, porque não circula o sangue, e é uma coisa terrível. O sangue não circula muito bem. Daí no versículo 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Os samaritanos eram um povo que os judeus odiavam, porque eles eram uma mistura entre judeus e gentios. Eram os judeus que se misturaram com outros povos e ficavam na margem, né, da Judéia. Ficavam no povoado à margem de tudo, né? Versículo 17, Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém? A Bíblia fala que a fé desse homem o salvou. E nós vemos que ainda que os 10 foram purificados, ainda que os 10 foram curados, a Bíblia relata que somente um foi salvo. Foi aquele que voltou para Jesus. Ou seja, ainda que 10 pessoas pudessem ser de alguma forma tocadas, ainda que tocadas pela palavra de Jesus Cristo, ainda que um milagre tenha acontecido com todos, somente um voltou. E a pergunta que eu faço no começo é o tema dessa pregação: salvos ou tocados? Uma pessoa tocada é uma pessoa que experimenta a bondade de Deus. Uma pessoa tocada é uma pessoa que algumas vezes pode ser curada por Deus. Uma pessoa tocada por Deus é uma pessoa que tem uma experiência sobrenatural, que começa a entender algumas coisas espirituais. Mas isso não significa que essa pessoa, ainda que seja tocada, é uma pessoa salva. Deus, ele toca todas as pessoas. Deus toca um ateu, ainda que seja ateu. Sabe por quê? O fato do ateu continuar vivo, respirando, ainda que não acredite em Deus, já é um milagre. Então, um ateu é tocado por Deus diariamente. Mas isso não significa que um ateu é salvo. Então, qual a minha diferença para com o ateu? Qual a diferença entre mim
e um traficante de drogas num morro lá do Rio de Janeiro, ou numa favela aqui em São Paulo? Qual a diferença de uma pessoa salva de uma pessoa tocada? Esse vai ser o tema da pregação de hoje. O primeiro ponto é, todos os pontos, os 3 pontos começam com palavras começadas com S, tá bom? Então, o primeiro ponto, salvos servem. Salvos servem. Vamos para Atos capítulo 20, 35. Atos 20, 35. Aqui, Paulo está se despedindo dos presbíteros em Éfeso. E o que acontece é que ele faz um discurso aqui. Ele fala que entre eles se levantariam homens que torceriam a verdade, e nós vemos isso acontecendo. Ele fala para nós vigiarmos, e fala sobre o esforço do próprio Paulo, que ele durante 3 anos jamais cessou de advertir cada um deles dia e noite com lágrimas. Imagina só, durante 3 anos, dia e noite, Paulo com lágrimas, advertindo os presbíteros e advertindo a igreja lá em Éfeso. E outra coisa interessante é que no versículo 35 nós vemos aquela famosa frase que aquele é mais feliz quem dá do que quem recebe, não é isso? Está aqui na Bíblia. Você não vai encontrar essa frase nos evangelhos, você vai encontrar essa frase aqui. Paulo fala o que Jesus falou aqui, ok? E fala o seguinte: em tudo que eu fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Então a pessoa que é salva faz como aquele leproso que voltou para Jesus e se prostrou a Jesus. Ou seja, quando uma pessoa volta para alguém, se prostra, se coloca à disposição de alguém. Então a pessoa que é salva, que é mais do que tocada, é aquela pessoa que se coloca à disposição de Deus para ser um trabalhador de Deus, amém? E Paulo fala, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Ele não está falando somente do seu trabalho árduo, ele está falando do trabalho árduo que todos nós precisamos fazer para ajudar os fracos. E ele fala as palavras que Jesus disse, que a maior felicidade é em dar do que em receber. Aí consiste a felicidade. Aquele que serve, aquele que entrega o coração, aquele que ajuda outras pessoas a terem a mesma salvação que ela tem. Então uma pessoa que é mais do que tocada, uma pessoa que é salva, vai servir no reino de Deus, faz discípulos, cumpre o que Jesus fala em Mateus 28, e está disposta a ir para qualquer canto do mundo, fazer discípulos, batizando os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar-lhe tudo o que Jesus tem ensinado. Então essa é uma boa característica e um bom termômetro para saber se nós somos salvos. Como é a sua servidão? Há alguns que possam dizer: eu sou um obreiro na minha igreja. Sim, mas que obreiro? Eu fico na porta distribuindo panfleto. Ou eu sou obreiro na igreja, eu ajudo a distribuir a Santa Ceia. Ainda que, tudo bem, Tiago, fica tranquilo, tá bom? Você é um bom obreiro, mas isso não basta, né? Na verdade, o Dialdo é um grande trabalhador de Deus, amém? Mas é mais do que isso, é mais do que ter um cargo numa igreja, numa instituição. É aquele que se esforça e até em prejuízo próprio, dá do seu tempo para que pessoas possam ser salvas como Jesus fazia. Jesus, ainda que tivesse uma profissão, você não vê em momento nenhum da Bíblia quais eram as atribuições dessa função, ainda que nós sabemos que ele era carpinteiro, não é isso? Mas nós não vemos, nossa, Jesus fez uma mesa bonita, né?
Se bem que não existia mesa nessa época, eu acho, né? Ou fez, sei lá, construiu um teto de uma casa bonito, né, com madeira. Você não vê as obras de Jesus por aí. A única madeira que nós vemos associada a Jesus é a cruz, que nem foi ele que fez. Então nós vemos que Jesus, ainda que tivesse uma função, ele deixa muito claro por meio do seu exemplo que aquilo que ele queria que as pessoas lembrassem dele não era algo que ele fez nesse mundo, não é algo que ele fez aqui, mas sim algo que ele construía na vida das pessoas eternamente. Como nós, ou como você, nós, cada um de nós aqui, é usado por Deus para construirmos obras eternas na vida das pessoas. Sabe quando chega aquela pessoa e começa a falar da sua vida para você, da vida dela mesma para você, e você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou ajudar essa pessoa? E começam a vir aqueles conselhos, igual os conselhos da dona Xepa, né? Aquela vizinha, né? Que começa a falar, é fofoqueira do bairro, né? Então, não, sabe que não tem que ser assim, tem que ser assado. Não, a Bíblia vai nos ensinar e vai nos direcionar como ajudarmos uns aos outros, amém? Amém. Como discípulos de Jesus Cristo. Então é interessante que esse é o princípio. Um dos princípios para saber se nós somos mais do que tocados. Tocados tem um monte aí. E sabe o que Jesus fazia com os tocados? Muitas vezes tocava eles. Quando eu falo tocar, não estou dizendo tocar assim, mas tocava, tá, vai embora. Tocava eles. Por quê? Porque o objetivo de Jesus não era tocar simplesmente, era mais do que tocar, era salvar. Ainda que tocar fizesse parte, mas era salvar. Todos nós somos tocados todos os dias por Deus. O fato de nós acordarmos vivos já é um milagre muito grande. O fato de nós respirarmos já é um milagre. O fato de você se olhar no espelho já é um milagre em ver sua presença ali, a sua existência ali. A nossa existência e a existência das coisas que nós vemos. Nós vivemos num mundo de milagres. Imagine só a quantidade enorme de probabilidades que teve que acontecer no nosso planeta para que houvesse vida. É só um milagre mesmo, né? É muito raro um ser humano pensante, né, viver nesse planeta aos olhos simplesmente científicos. É uma coisa assim extraordinária, né? Mas uma coisa interessante é saber que toda essa maravilha, toda a natureza, todos nós somos um grande milagre de Deus. Então você já é um milagre. Se você vir alguém sendo curado na sua frente, isso é um milagre pequenininho. O fato de existirmos já é um grande milagre, amém? Amém. E somos gratos por isso. Mas tem que ser além disso. Deus não nos fez aqui nesse mundo, não permitiu a nossa existência nesse planeta, simplesmente para que nós possamos ficar felizes, trabalharmos, comermos e dormirmos. E tem gente que vive para isso. Vive sem propósito. Acorda para tomar metrô lotado, ônibus lotado, para se cansar e voltar para casa e se preocupar financeiramente em pagar suas contas. Tem pessoas que vivem em função dos prazeres desse mundo, né? Hoje nós vemos uma geração muito interessante. Eu estava estudando um pouco sobre isso. Não sei se vocês já ouviram falar sobre hedonismo. O que é o hedonismo? São pessoas que vivem para ter prazer. São pessoas que vivem simplesmente... A minha função aqui nesse mundo é ter prazer. Então, se eu trabalho, é para que eu possa usar o dinheiro do meu trabalho para ter prazer. Prazer comprando coisas, prazer indo em baladas, em festas, prazer em poder sustentar as coisas que eu quero. E a minha vida é para isso. Eu quero ter prazer, eu quero viver nesse mundo intensamente. E confundem o intensamente com se satisfazer intensamente. E não conseguem encontrar felicidade alguma, porque a Bíblia fala, Jesus fala, há mais felicidade em quem dá do que em quem recebe. Não conseguem entender os princípios espirituais que estão em Jesus. O hedonismo vai na contramão do cristianismo. Enquanto pessoas acham que a felicidade está em ter prazer, em obter prazer, Jesus está dizendo, a felicidade verdadeira está
em se sacrificar para ajudar pessoas a entenderem valores espirituais, amém? É muito interessante isso. E o segundo ponto, você é salvo ou você é tocado. O segundo ponto é: salvos sabem, no sentido de ter conhecimento. Olha algo interessante. Só ter conhecimento não basta, mas não significa que nós não devamos ter conhecimento. Precisamos ter conhecimento, mas só o conhecimento não basta, mas o conhecimento também é importante. Se nós abrirmos Romanos 10, de 1 a 4. Estão comigo? Vamos lá? Amém. Romanos 10, de 1 a 4. Vamos, Renato. Eu lembro, há algum tempo atrás, eu tinha um mês na fé e estava numa sala. Eu fui batizado com 22 anos. Então há 22 anos atrás, eu estava na sala da minha casa, estudando a Bíblia, feliz por ser um discípulo, e de repente, quando eu vejo na minha sala, eu saio do meu quarto, estava ali um seminarista da Igreja Católica e um homem que parecia ser um diácono ou algo parecido, também da Igreja Católica, com muito conhecimento. Um cara forte na doutrina católica. Eu tinha um mês na fé. Um mês. Era uma tentativa muito grande da minha mãe e dos meus familiares em fazer com que eu entendesse que a doutrina católica da qual eu saí havia um mês, ela era uma doutrina de Deus, e eu precisava voltar para a Igreja Católica. Então eu estava ali sozinho com esse senhor, o seminarista. Inclusive com esse seminarista, uma vez eu fiz uma viagem lá para o Mato Grosso para visitar uma reserva de índios chavantes, né? E onde tinha uma missão da Igreja Católica em catequizar os índios. Então eu já tinha uma amizade com esse seminarista, ainda que não era uma amizade muito grande, mas eu tinha uma amizade. E esse senhor estavam ali pela primeira vez na minha vida com a Bíblia aberta. Eu nunca tinha visto um católico com a Bíblia aberta me ensinando alguma coisa. Então eu ia para a missa, mas nunca vi lá uma pessoa querendo estudar a Bíblia comigo, me convidando para estudar a Bíblia na Igreja Católica, né? O máximo que eu tinha a paz de Cristo e ir embora para casa, né? Mas eu não tinha aquilo, né? Aquilo forte mesmo. Então eles estavam ali com a Bíblia aberta, querendo me ensinar algo. E o tema principal era a dedicação que os católicos tinham a Deus. E eles falavam e começaram a contar uma história de toda a dedicação dos católicos, sabe, na história da humanidade, para que pessoas pudessem ser cristianizadas, entre aspas, desde a época da colonização do Brasil. Então, muita dedicação, muito empenho, falando muitas coisas, e muitos católicos muito comprometidos com a doutrina católica. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: comprometimento por si só não basta. Comprometimento é fundamental para um discípulo. Um discípulo que não é comprometido não é um discípulo. Porém, comprometimento só não basta, porque podemos ser comprometidos com a doutrina errada. É isso que pode acontecer. Nós vemos pessoas andando em duplas nas ruas, debaixo de sol, ensinando as suas doutrinas. Você vê pessoas tocando a campainha da sua casa para tentar estudar a Bíblia com você, ensinando a doutrina delas. Porém, quando eles começaram a falar comigo e tentando me convencer, uma escritura veio na minha mente. Foi essa escritura que eu quero ler com vocês. Romanos 10, de 1 a 4. Paulo está falando aqui: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. O que Paulo está falando aqui? Que ele tinha um desejo e orava por isso, orava para que os israelitas fossem salvos,
Quem eram os israelitas? Aqui Paulo não está se dirigindo apenas aos israelitas por nascimento. Paulo está se dirigindo aqui a pessoas que estavam debaixo da religião judaica, estavam debaixo do judaísmo. Nós vamos ver isso, versículo 2. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. E a Bíblia que eu usei na época, vamos fazer um parênteses aqui. A Bíblia que eu usei na época era uma Bíblia que nós usávamos antes, que era a Bíblia na tradução linguagem de hoje. E lá falava dedicação, em vez de zelo. Então não é errado nem falar dedicação e nem falar zelo, ok? Eles têm zelo por Deus, eles têm dedicação a Deus, são zelosos, são esforçados. Mas continuando, tem um mas aqui. Mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Uau! Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Profundo, não? Eu li essa escritura para eles e eu falei assim: olha, dedicados como vocês estão de parabéns. E dedicados como vocês existem muitos por aí. O ponto é, a dedicação se baseia no verdadeiro conhecimento. Vamos falar sobre batismo infantil. Vamos falar sobre adoração de imagens. Não, nós não adoramos, nós veneramos. Mas vamos então entender o que é venerar imagem. Vamos falar sobre Pedro sendo o primeiro Papa, mas ele era casado. Vamos falar sobre a intercessão de santos, quando Jesus fala que ele era o único caminho para ter Deus. Vamos falar sobre alguns assuntos que a Bíblia deixa muito claro. Vamos falar sobre a veneração de Maria como sendo virgem, mesmo depois de ter Jesus Cristo. Sendo que a Bíblia fala que Jesus tinha irmãos. Mas onde que a Bíblia fala que tinha irmãos? Eu não sabia onde estava, mas eu sabia que era. Eu não sabia, está na Bíblia. Estuda a Bíblia e você vai ver. Mas Jesus tinha irmãos. E eu comecei a falar de assuntos um pouquinho mais ligados ao conhecimento. Então, eu senti que ia ter uma discussão teológica ali, né? E eu falei assim: bom, é isso, essas são as minhas convicções. Não adianta você querer justificar a sua fé pelo zelo que vocês têm. Aqui nós vemos que os israelitas tinham um zelo muito grande pela religião judaica, mas o zelo deles não se baseava no verdadeiro conhecimento, porque a doutrina tem que andar junto com a vida. Vocês têm conhecimento sem vida, não adianta, mas você está falando de pessoas que têm vida, que são dedicadas à doutrina, mas a doutrina não é a doutrina bíblica. Por isso que é importante estudar a Bíblia, amém? Por isso que é importante. Eu fiz uma pergunta que eu lembro: então por que os padres, eles não tiram todas as imagens das igrejas? Seria uma boa, não? Por que não começa por aí? Mas as imagens não são erradas, né? Eu falei: sim, mas existem lugares na igreja próprios para pessoas se ajoelharem diante de uma imagem. Não, mas as imagens são com fotografias. Sabe, não tem fotografia dos seus filhos na penteadeira? Tem, mas eu não me ajoelho diante da imagem do meu filho. Eu não passo a mão na imagem do meu filho e faço assim, e beijo. Eu não faço isso. É uma imagem que está ali, mas eu não venero essa imagem, porque para mim esse tipo de veneração é adoração. Veneração é uma palavra disfarçada para justificar a adoração. Não, mas se os padres fizerem isso, os fiéis não vão mais para a igreja. Pois é, porque não tem discípulos. Mas isso não vale só para igrejas católicas. Sabe, isso vale para o mundo religioso que nós vemos aí. Nós vemos hoje em dia aí fora igrejas oferecendo o evangelho do conforto, que não é necessário que pessoas se sacrifiquem pelo evangelho, ou ao menos busquem saber com mais profundidade o que Jesus veio fazer. Tanto é verdade que as pessoas se autodenominam cristãs ou crentes. As palavras cristão ou crente aparecem poucas vezes na Bíblia. A palavra discípulo aparece mais de 270 vezes na Bíblia, porque a palavra discípulo denota compromisso, compromisso verdadeiro. E esse é o terceiro ponto: salvos
se sacrificam. Amém? Amém. Primeiro ponto foi: salvos servem. Segundo, salvos sabem, ou seja, têm conhecimento. Amém? E terceiro ponto: salvos se sacrificam. Vamos para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Olha que interessante. O que está acontecendo aqui é que havia divisões na igreja de Corinto. E Paulo ficou sabendo dessas divisões. Então Paulo resolve escrever uma carta aos coríntios. E nós sabemos que Paulo escreveu 4 cartas aos coríntios, mas Deus decidiu que somente 2 estivessem na Bíblia. Ok? Então nós vemos aqui a primeira carta que Paulo escreve aos coríntios. E ele fala, ele tenta ajudar aquela igreja a resolver os problemas de divisão. E ele fala no versículo 8: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Paulo está dizendo que Deus age em cooperação conosco. Ou seja, nós somos os cooperadores. Deus é o operador e nós somos o cooperador. Por nossa cooperação, não tem um piloto, mas tem um copiloto, né? Não é verdade? Então nós somos aquele que anda do lado de Deus. E o copiloto recebe ordens do piloto e faz algo acontecer. E o que Paulo está dizendo aqui: não importa quem plantou, quem regou, quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Pedro, que a pregação de um é melhor do que outra. E as pessoas estavam se dividindo de acordo com a personalidade. Eu sou paulino, eu sou pedrino, pedroso, sei lá o que. Eu sou apolônio, eu sou de Apolo. Eu não sei. Paulo está querendo dizer que você não tem que ser franciscano, augustiniano, beneditino, corintiano. Muito bom. Você nem santista você tem que ser. Você tem que ser palmeirense. Não. Você tem que ser cooperador de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que você vai ser recompensado de acordo com o quê? Com o seu próprio trabalho. Existem pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem na sombra da igreja. E acha que o fato de eu estar na igreja... Eu já convidei, olha, a maioria das pessoas que eu convido são assim. Ah, eu já faço parte de uma igreja. Ah, eu já sou da Assembleia. Ah, eu já sou batista. Ah, eu já sou, sei lá, da Universal. E aí vai. Eu já sou de tal igreja, então... eu já, tipo assim, eu já tenho conhecimento, eu já sou salvo. E ainda me chamam de irmão. O fato de fazer parte de uma denominação já é suficiente para me chamar de irmão. Eu lembro de um discípulo na época que entrou numa livraria e foi comprar uma Bíblia, um cartãozinho, sei lá o que, e foi comprar lá, e perguntando: o senhor também é protestante? Ele era discípulo. Mais do que você pensa. Eu sou mais do que você pensa. Né? É interessante isso, né? Então nós somos pessoas que não vivem na superficialidade do trabalho de outras pessoas. Nós não nos escondemos atrás do trabalho do pastor de uma igreja. Porque o pastor da minha igreja é uma pessoa maravilhosa. Ele já foi missionário, não sei na onde. Ele já foi para a África. Ele já foi para... Ele aí começa a falar das coisas, do que ele viveu. Tá bom, mas ele é o pastor da sua igreja. E você não tem que viver na sombra dele, porque você vai ser recompensado não de acordo com o trabalho dele. Você vai ser recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Você é um cooperador de Deus. Você faz discípulos. Eu já levei alguns visitantes para conversar com o pastor da minha igreja. Mas não, você já estudou a Bíblia com alguém? Você já teve convicção suficiente para ajudar alguém a ser um discípulo de Jesus?
Mas essa não é só função do pastor? Não! Não é função do pastor apenas. Essa é a função sua. É a função de um discípulo. É por isso que esse mundo religioso está no engano muito grande, porque Jesus fala para cada um de nós aqui sermos discípulos, e um discípulo faz discípulo. Como que um discípulo faz discípulo? Não é só convidando alguém, não é só trazendo alguém para a igreja, é estudando a Bíblia com essa pessoa, dando o exemplo da sua própria vida e ajudando essa pessoa a ter convicções profundas na palavra de Deus. Amém? Então, salvos se sacrificam. Em Atos 14, versículo 21, como deve ser esse sacrifício? Bom, eu quero dar um exemplo aqui. Em 1999, eu tenho histórias antigas aqui, né? 1999, talvez alguns aqui não eram nascidos, né? Outros estavam engatinhando, né? Manuel já era vovô já nessa época. 1999, Maria José e eu fomos ao Rio de Janeiro para formar uma equipe missionária para começar uma igreja lá em Recife. E do Rio de Janeiro para Recife tomamos um ônibus, e no ônibus viemos cantando, nos alegrando, orando. E uma das coisas que nós oramos foi que quando chegássemos em Recife, naquele mesmo dia, porque chegamos de manhã, naquele mesmo dia convidássemos uma pessoa que fosse a primeira pessoa que fosse batizada na igreja depois. Então chegamos, pegamos nossas malas super cansados, mais de 30 horas de viagem, 39 horas, pegamos nossas bagagens, colocamos no local onde nós ficaríamos e fomos para a Praça do Derby, lá em Recife. O nome já é sugestivo, não? E chegamos lá na praça, reunimos, eu li sobre a perseguição de Paulo em Listra e Derbe, que foram apedrejados, e falamos aqui, nós estamos aqui dispostos a ser apedrejados pelo Evangelho, amém? E vamos embora. Daí ficamos evangelizando, toda aquela final de tarde, e Maria José convidou uma garota, de 20 anos na época, mais ou menos, chamada Cláudia. E essa garota resolveu estudar a Bíblia na hora. Ela estava indo fazer um curso de inglês, não é isso? Da dança. Ela estava indo fazer uma matrícula numa academia de dança. Então ela deixou de ir nessa academia de dança para estudar a Bíblia com a Maria José na rua do hospício. Então, e pagou um lanche para ela ainda, não é? Maravilha, não? Então, e essa garota continuou estudando a Bíblia e foi batizada. E foi o primeiro batismo da igreja de Recife na época. E outra coisa interessante é que há mais ou menos um ano ela se muda aqui para São Paulo. E ela liga para Maria José, foi na conferência de mulheres e agora está plenamente convicta em restaurar a sua fé como uma discípula de Jesus. E Maria José esteve com ela ontem e ela já expressou que quer voltar para Deus, amém? Maria José esteve na casa dela. Isso é incrível, não? Sim. Outra boa história é que quando eu cheguei de Belo Horizonte aqui depois de Recife fui para Belo Horizonte e tal, quando eu cheguei aqui em São Paulo, uma discípula, ela veio nos ajudar a cuidar do Lucas, que só tinha 1 ano de idade. Então, e ela cuidava, uma mulher super trabalhadora, e essa semana entrou em contato com Maria José, a Magnólia, e ela já está casada. E hoje de manhã, Maria José foi no culto do Sul com ela, que ela foi ao culto, e também está super maravilhada com os discípulos, entendendo que, olha, essa é a igreja de Deus, amém? Então, um discípulo tem que servir, tem que agir, isso é incrível. Um discípulo se sacrifica. Em Atos capítulo 14, e o que é se sacrificar? Olha, sabe, eu me sacrifico. Hoje eu não fiquei nervoso porque o pão caiu com a manteiga virada para baixo no chão. Foi um sacrifício enorme que eu tive na minha vida. Sabe, glória a Deus por isso, né? Pisaram no meu pé no metrô e eu não fiquei com raiva. Legal, que sacrifício incrível, não? É um pouquinho mais que isso. Vamos, Renato, prega. Atos 14, versículo 21.
Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Olha só qual é o objetivo dos discípulos. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, em Antioquia da Síria, e fizeram muitos, o quê? Discípulos, amém? Fazer discípulos, estavam na missão. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Quando você quer fortalecer, encorajar alguém a permanecer na fé, que palavra que você fala? Eu quero te encorajar hoje a permanecer firme nos estudos, porque Deus tem planos incríveis para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Não é isso que nós falamos? Olha, você foi escolhido por Deus. Mas como que eles encorajavam os discípulos aqui? Você tem que passar por muita tribulação, viu, para entrar no reino de Deus. É assim. E eles se sentiam encorajados. Olha só que interessante. Essa é a forma que um discípulo encoraja o outro. Alguns poderiam ficar críticos aqui. Isso. É assim que eu sou encorajado? Na minha igreja não é assim. A forma que eu sou encorajado na igreja é quando me chamam para fazer alguma coisa, para fazer um curso de crochê aos sábados. Eu me sinto super encorajado, porque eu me sinto unido com meus irmãos, né? É porque eu faço parte de uma conferência, né, e tal. É porque eu fui fazer uma visita à Terra Santa, né? Estou pagando até hoje as parcelas da viagem. Super encorajado, né? Não. Como que eles ficaram encorajados aqui? Como que você fica encorajado? Sabe? Você quer ser um discípulo? Pois bem, você vai ter perseguições. Você vai passar por tribulações. Mas é necessário passar por tudo isso, porque só pessoas que passam por tribulações vai entrar no reino de Deus. Daí você começa a pensar: então tudo que eu estou passando, cada uma das dificuldades que eu estou passando, é para eu entrar no reino de Deus? Vale a pena, amém? Vale a pena, eu fico encorajado com isso. Ou seja, você começa a ver o valor de passar pelas dificuldades. Então faz sentido o meu sacrifício. Meu sacrifício não é porque o pão caiu com a manteiga virada para baixo no chão. O meu sacrifício foi porque tudo que eu passo, cada dificuldade, é para a honra e para a glória de Deus. Por isso que nós vemos na Bíblia Paulo sendo preso e mesmo assim escrevendo cartas incríveis para os discípulos, cartas de alegria para os discípulos, não? Incrível isso. Nós vemos discípulos passando por dificuldades, por privações, mas continuando firmes, porque eles sabiam que era necessário passar por tribulações. Amém. Nós não escolhemos as tribulações. As tribulações escolhem você. Verdade. Então não queira, isso aqui eu faço, isso aqui eu já não faço. Sabe, quando você está estudando a Bíblia, para você que está estudando a Bíblia, tem coisas que você não quer se arrepender. Tem coisas que você não quer confessar, não quer colocar para fora. Sabe por quê? Porque você quer escolher quais são os tipos de tribulação que você quer passar. É o seguinte: até aqui eu faço, mas isso aqui eu já não faço. Eu caminho até ali. A partir dali, daí não. Jesus quer seu compromisso total. É mais do que entrar para uma igreja. Não sei se você percebeu isso ainda. É mais do que, agora eu troquei de ministério. Eu estava no ministério tal, agora estou no outro. Que ministério, meu amigo? O ministério está lá em Brasília. É mais do que isso. É verdade. É você entrar no reino de Deus. Mas para isso, seja completamente aberto com os seus pecados. Arrependa-se de todos os seus pecados. E você vai começar a entender valores espirituais. Jesus não nos quer pela metade. Ele nos quer por completo. E para terminar, 1 Coríntios 15, 58.
Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Olha só. Primeiro nós vemos que é necessário passar por tribulações para entrar no reino de Deus. Agora nós estamos escutando do mesmo Paulo que nada os abale. Então, ainda que eu esteja disposto a passar por todo tipo de sacrifício para entrar no reino de Deus, nada deve o quê? Me abalar. Se eu estou construindo em cima da rocha, se é Jesus, pode vir o vento, as tempestades, as inundações, a casa não vai ruir, porque está na rocha. Então nada os abale. Continuando, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Por quê? Porque se tem uma coisa que abala você um pouquinho, você para de ser dedicado à obra do Senhor. É isso mesmo. Ah, eu não estou bem hoje. Então hoje eu não vou evangelizar, não vou estudar a Bíblia com ninguém. Não, hoje eu... Não, nada os abale. Sejam sempre o quê? Dedicados. Eu não posso me dar o luxo de falar assim, ah, hoje eu não vou para o culto. Eu vou ligar lá para a Ediane. Vem pregar, Ediane, no meu lugar. Nós não podemos dar o luxo de escolher as tribulações e dependendo da tribulação, eu fico de bode. Eu fico de bode, eu fico mal. Ah, vocês não conhecem essa expressão, ficar de bode? Conhece. O vocabulário de vocês está muito curto. Eu fico para baixo, eu fico mal. Eu fico mal. Sabe? Você sabe que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ah, é verdade, amém. Sabe? Nada é inútil. É verdade. Você pode chegar no final do dia e falar assim, olha, todas as pessoas que eu convidei, as pessoas que eu estudei a Bíblia, nenhuma delas tomou a decisão. E está muito... Não é inútil. Não porque cada palavra, cada convite, cada estudo bíblico vai ter o seu valor, ainda que seja no dia do juízo daquela pessoa. Verdade. Tudo tem o seu valor para Deus. E se nós estamos aqui, é muito mais do que um propósito de Deus em nossas vidas estarmos aqui. Nós estamos aqui para tomarmos decisões, sim, mas também para entendermos qual é o objetivo de Deus para cada um de nós. Você quer ser tocado? Ou você quer ir além? Quer ser salvo? Você quer ser uma pessoa que está entendendo algumas coisas agora e acha legal? Ou você quer tomar a decisão entendendo que Deus já se curvou para resgatar você? É verdade. E eu acho que isso anima bastante, principalmente quando pensamos que o trabalho de vocês não será inútil. O trabalho dessa pregação não é inútil. O seu trabalho de vir aqui não é inútil. O trabalho de você estudar a Bíblia não é inútil. Dê todo o coração. Seja intenso em tudo que você faz. Precisamos ser intensos em nossas vidas como discípulos. E para Deus a glória. Amém. Amém.